Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Milene, sou casada com o Lucas, nós somos pastores aqui na Igreja Fonte da Vida Uberaba e nós estamos casados há 10 anos, nós vamos fazer 11 anos de casamento esse ano, né? Então em 2010 nós casamos e 2 anos depois do nosso casamento nós recebemos uma palavra dizendo que nós receberíamos um presente do Senhor. E 2 semanas depois dessa palavra, eu estava com o resultado de exame na mão, contando para todo mundo que nós seríamos pais. Enfim, nosso coração estava cheio de alegria, né? E essa alegria tomou conta da nossa família, da nossa igreja, estava todo mundo muito feliz. Nós começamos a fazer os exames de pré-natal e com 4 meses de gestação, eu fiz um exame de sangue. Esse seria o primeiro de muitos que viriam depois. E quando eu cheguei na médica, ela leu o exame e as notícias não eram boas, né? Ela falou: Milene, o diagnóstico não é legal. Você testou positivo para toxoplasmose e isso é muito perigoso porque a toxoplasmose ela afeta o bebê e sinto muito te falar, né, te dar esse diagnóstico, mas a Maria pode nascer cega, surda, ela pode nascer com microcefalia e ela pode ter sérios problemas de coordenação motora, problemas motores, ter dificuldade para andar, para correr, para sentar. Enfim, naquele dia, essa notícia para nós nos abalou muito, né? E no lugar da alegria, o nosso coração se encheu de medo. Nós ficamos com muito medo. E eu lembro que nós saímos de lá e a minha primeira reação foi chorar e depois eu saí correndo para a casa dos meus pais. Eu pergunto para você, eu acho que você já sentiu medo. Todos nós sentimos medo, não é verdade? Pelo menos uma vez na vida você já sentiu medo. Hoje em dia, essa palavrinha, ela é muito comum, né, na nossa fala, no nosso dia a dia. Nós estamos vivendo momentos de muita incerteza, de muita insegurança, as pessoas falam muito em medo, as pessoas estão muito com medo. E eu gostaria que você lembrasse agora, eu gostaria que você fechasse os teus olhos e você lembrasse qual foi o momento da tua vida que você mais sentiu medo. É difícil, né? Não é legal. Às vezes dói, machuca. E o que você fez nesta ocasião? Qual foi a tua primeira reação? Qual foi a primeira coisa que você fez quando você sentiu medo? A primeira coisa que a minha mãe falou para mim quando eu cheguei na casa dela naquele dia foi, ela me acalmou e ela falou: Milene, vamos à Bíblia, vamos à palavra. E nós sentamos e ela abriu a palavra de Deus e um certo versículo, né, Deus nos levou a uma palavra que tocou muito e falou muito ao nosso coração. E eu gostaria que você viesse comigo nesta passagem bíblica. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele tem resposta para todas as coisas. E Ele sabe, Ele nos diz o que fazer quando nós temos medo. Eu gostaria que você abrisse comigo em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu gostaria de ler com você o versículo 1, 2 e 3. Diz assim: Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: presta atenção, porque agora vai vir o diagnóstico. Um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Hazazon-Tamar. Hazazon-Tamar e Fonte de Gedi são o mesmo lugar. Josafá ficou com medo. O coração do rei Josafá se encheu de medo. Mas prestem atenção no que ele fez. Agora vem uma palavrinha-chave para nós. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Uau, queridos! A oração, ela faz a ponte entre o medo
e a paz. Aqui o cronista, ele nos conta como Josafá e todo o seu povo, eles receberam um grande livramento da parte do Senhor. A Bíblia nos conta que 3 exércitos vieram contra Josafá. Então eram muitos homens. E Josafá ficou com medo. Josafá ficou com medo. E eu gostaria que você frisasse algumas palavras do versículo 12, que diz assim: não somos, Josafá fez uma oração ao Senhor, e nessa oração ele falou: Senhor, nós não somos fortes o suficientes, nós não sabemos o que fazer. E eu sei que, assim como eu, você muitas vezes passou por momentos que você não sabia o que fazer. Talvez você esteja passando agora por um momento em que você não sabe o que fazer. Mas Josafá não parou por aí. Ele diz: eu não sei o que fazer, eu estou com medo, mas os meus olhos estão fixos no Senhor. Aleluia, aleluia, queridos. Quantas vezes nós já passamos por isso? Quantas vezes você já passou por isso? De não saber o que fazer, de não saber onde colocar a tua esperança. Mas agora eu digo para você: coloque a sua esperança no Senhor. Quando você passar por uma situação de medo, coloque a sua esperança no Senhor, porque a oração faz a ponte entre o medo e a paz. Toda vez que você sentir medo, toda vez que você não souber o que fazer, você pode correr, você pode gritar, você pode fazer uma ligação, mas faça uma ligação para o Senhor. Grite para o Senhor, corra para o Senhor, porque a oração faz a ponte entre o medo e a paz. Sabe, queridos, Deus deu uma instrução de vitória para o rei Josafá. Deus falou: vocês vão para esta guerra cantando. Coloquem os homens que tocam na frente do exército e vocês vão para a batalha cantando. E sabe mais o que aconteceu? Deus falou para eles: não fiquem com medo. Não fiquem com medo. Sabe o que acontece quando nós oramos, quando nós temos medo? Sabe o que acontece quando nós gritamos para o Senhor, quando nós enfrentamos uma situação de medo? O Senhor nos responde. E sabe como o Senhor nos responde? Ele diz para nós o que está no versículo 15 de 2 Crônicas 20. Ele diz: não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, não fiquem com medo disso que está acontecendo, pois a batalha não é contra vocês, a batalha é contra mim. Amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. E olha o versículo 17, diz: quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. O povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Eu, o Senhor, estarei com vocês. Deus aqui, Ele nos faz uma promessa. O Senhor tem na sua palavra muitas promessas para nós. E dentre elas, uma diz que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Quando você enfrentar situação de medo, louve. Quando você enfrentar situação de medo, ore, grite, vá aos pés do Senhor, porque a oração faz a ponte entre o medo e a paz. E sabe o que aconteceu quando o rei Josafá fez o que o Senhor mandou? Sabe o que aconteceu quando o rei Josafá fez a ponte através da oração? Ah, queridos, eles foram para a luta. E quando eles chegaram lá, eles viram somente cadáveres. Somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Todos os inimigos estavam mortos. Deus havia dado a vitória para o rei Josafá e o seu povo, conforme ele havia prometido.
e conforme Ele prometeu, Ele vai dar a vitória para você. Meu Deus! Gente, o que é isso? Quem é esse Deus que tem tanto poder, que faz tantas coisas por nós? Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. E se ainda não é, Ele pode ser o seu Deus, o Deus da vitória. Na próxima vez que você receber notícias ruins, ore. Eu gostaria de fazer algo aqui para marcar esta palavra, para que você guarde esta palavra muito no seu coração. Talvez você esteja enfrentando momentos difíceis e de medo hoje. Talvez hoje você recebeu um diagnóstico. Talvez hoje o Covid bateu na porta da sua casa ou na porta de um familiar seu e o seu coração se encheu de medo. Talvez hoje você recebeu notícias não muito boas. E quando isso acontece, a nossa vida parece que perde a cor, não é verdade? Quando o medo entra no nosso coração, a alegria desaparece. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você tem o recurso da oração. E olha o que acontece quando nós oramos. Olha o que acontece quando nós oramos. Uau! O medo vai embora. A oração faz a ponte entre o medo e a paz. A oração faz a ponte entre o medo e a paz. Você não precisa ficar com medo. Talvez você viva com medo. Talvez você não consiga pegar um avião, viajar para um lugar distante por causa do medo. Talvez hoje você tenha medo da morte. Talvez hoje você esteja enfrentando o medo de perder um ente querido, de perder os filhos. Talvez o medo esteja aí no seu coração e você não consegue pegar um elevador. E isso machuca você, isso fere você, isso impede você de viver abundantemente no Senhor. Então, eu quero te dar uma dica. Ore. Ore, porque quando você ora, a oração faz a ponte entre o medo e a paz. Você já imaginou o que vai acontecer se todos nós, quando sentirmos medo, a primeira coisa que nós fizermos for orar? Uau, queridos! O mundo se encherá de paz. O Senhor será glorificado. Todos vão ver o poder do Senhor através de nós. E tem uma coisa boa também que vai acontecer. O celular dos pastores vão tocar menos. E assim a gente vai ter mais tempo para fazer sermões tão bacanas quanto esse. Mas se precisar, venha, nos ligue, nós estaremos aqui. Mas não deixe de orar. Não deixe de orar. A oração faz a ponte entre o medo e a paz. E talvez aí você esteja se perguntando, tudo bem, Milene? Uau, estou impactado com esta palavra. Mas é a tua história. O que aconteceu com a tua gestação? Bom, eu vou contar para você o que aconteceu com a minha gestação. Depois daquele dia na casa dos meus pais, o Senhor falou para nós que nós não precisaríamos lutar contra a toxoplasmose. Eu acalmei o meu coração e nós ficamos firmes, nós ficamos com os nossos olhos fixos no Senhor. A gestação passou, foi uma gestação de muita incerteza, porque as ecografias elas não conseguiam precisar, né, como a Maria estava nesses quesitos em que a toxoplasmose poderia afetar, né, ela. E então foi uma gestação de muita incerteza, mas nós estávamos firmes. E no dia 8 de março de 2013, esse dia foi o dia escolhido pelo Senhor para o nascimento da Maria. Teve que ser uma cesárea por conta de toda a situação. E naquele dia, eu lembro que eu estava assim bastante agitada, né? Era meu primeiro parto. Eu estava bastante agitada
e estava lá, né, deitada na sala de parto, já com a anestesia, e estava sozinha na sala. Os médicos estavam numa outra sala, numa sala de preparação, e eu lembro que a primeira pessoa que entrou na sala foi uma enfermeira. Essa enfermeira, ela muito linda, ela era muito bonita. Ela chegou do meu lado, eu estava deitada já com os braços assim, né, amarradinhos. E ela chegou do meu lado, ela começou a fazer carinho no meu cabelo, assim. E ela falou: Milene, eu me chamo Emanuele. E eu tô aqui só para ficar com você. Então eu vou ficar do seu lado o tempo todo do parto. Se você precisar de alguma coisa, é só você olhar para mim, que eu vou saber que você está precisando de mim. Enfim, toda a equipe médica entrou, né? A minha médica, o anestesista, a pessoa que iria fazer a instrumentadora, tinha o pediatra, tinha o intensivista da UTI e outros enfermeiros. Tinha uma equipe bem grande naquele dia na sala. E o parto aconteceu e a Maria nasceu, linda, perfeita, perfeita. A Maria nasceu perfeita. O Senhor tinha nos dado a vitória, o milagre estava feito. O Senhor nos deu um milagre. A Maria cresceu cheia de saúde, sem nenhuma sequela da toxoplasmose. E nós passamos 2 ou 3 dias no hospital, tempo normal, né, que uma mamãe passa na maternidade. E no final daqueles dias, nós recebemos alta, eu estava indo para casa, eu estava com a Maria no colo, e eu falei assim: Lucas, eu não posso ir embora sem agradecer a Emanuele. Eu preciso falar com ela, eu preciso dar um abraço nela, eu preciso agradecer ela por tudo que ela fez, porque ela me trouxe assim muita segurança. Enfim, nós fomos até a central de enfermagem da maternidade e eu pedi para falar com a Emanuele, né? E a enfermeira que estava lá, ela olhou para mim, ela falou: olha, desculpa, mas está acontecendo alguma coisa errada. Eu falei: não, é Emanuele, é o nome dela. Não existe nenhuma enfermeira com esse nome aqui na maternidade. Não existe nenhuma enfermeira com o nome Emanuele, em nenhum turno. Gente, eu cheguei a tremer naquele dia. E saí de lá, fui para casa dos meus pais, nós ficamos um tempo na casa dos meus pais. E eu contei tudo isso para minha mãe, para o meu pai, e nós nos alegramos juntos ali na sala de TV. E a minha mãe falou: Milene, você já parou para pensar no significado do nome Emanuele? É Deus conosco. Deus estava com você, filha. Era Deus ali com você. E nós choramos e nós pudemos louvar ao Senhor por tudo que Ele havia feito em nós, na nossa vida e na vida da Maria. Aleluia, queridos. O Senhor guerreou por nós. O Senhor esteve conosco em cada dia, em cada detalhe. E hoje nós temos a certeza que a oração, ela faz a ponte entre o medo e a paz. Bom, eu gostaria de orar com vocês, mas antes eu gostaria de apresentar para vocês as minhas meninas. Maria, vem aqui. Gostaria de apresentar para vocês o meu milagre. Essa aqui é a Maria. Dá um oi pro pessoal, Maria. A Maria hoje está com 8 anos e eu tenho mais um milagre também. Essa aqui é a Luísa. A Luísa foi o meu segundo milagre. Dá um oi pro pessoal, Luísa. Oi. Muito bem, muito bem. Maria, você ora para nós, filha, por favor? Vamos orar? Vamos orar, pessoal? Deus, muito obrigada pelo milagre da minha vida. Muito obrigada por tudo que aconteceu, Amém, Senhor. Deus. Que o Senhor abençoe cada um que está aí, Deus. Que o Senhor guarde cada um. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada por essa palavra que toca o nosso coração. Obrigada, Senhor, pelo exemplo do rei Josafá que falou conosco nesta noite. Pai, eu gostaria que o Senhor, por favor, nos ajudasse. Toda vez que nós
sentirmos medo, Pai. Toda vez que o medo tocar na porta do nosso coração, Deus, que nós possamos lembrar, que nós possamos ter a primeira reação de nos achegar ao Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a apresentar os nossos medos ao Senhor e ter a certeza que a oração, ela faz a ponte entre o medo e a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pessoal. Deus abençoe.